Ao longo desse processo, um processo que começou no início de 2017, nós tivemos muitos ganhos a partir de uma equipe que tinha diferentes entradas na política territorial, na questão da segurança alimentar e nutricional, nos próprios municípios, né? Então, a gente partiu de uma estratégia que iniciava com o contato com as secretarias estaduais de educação, assistência social, agricultura, no caso a Emater, e saúde. E a partir disso tentamos estabelecer uma estratégia para chegar aos municípios com maior vulnerabilidade. O projeto apostou, né, na construção do CISAM, na construção dos planos, no sentido de lidar com a vulnerabilidade, né? Nós temos, então, de um total de 497 municípios, ser mais de 200 municípios em estado de vulnerabilidade, e se compreende que no estado atual, de poucos recursos, é a implementação, a estratégia de implementação do CISAM, que vai fazer com que os municípios se envolvam numa estratégia de curto, médio e longo prazo para lidar com a questão da vulnerabilidade. O Rio Grande do Sul hoje tem 7 municípios apenas que implementaram o CISAM, de um rol de 497 municípios. Então, o que se fez era uma aposta nos 35 municípios que foram envolvidos dentro do projeto, para que eles seguissem esse processo de implementação. Uma contribuição relevante, sem dúvida, a primeira é a formação. O projeto conseguiu despertar um conjunto de iniciativas e de ações em vários espaços e com vários atores sociais, municiando essas pessoas e, sobretudo, eu diria, despertando, sensibilizando para a importância de se discutir ações locais sobre segurança alimentar e nutricional. Então, no momento que a universidade vai até os municípios levar informação e trocar conhecimento sobre segurança alimentar e nutricional, ele efetivamente promove a democratização do conhecimento em segurança alimentar e nutricional, de forma que, ao invés de estar formando apenas uma ou duas pessoas de um determinado lugar, ele leva o conhecimento a todas e todos aqueles que são sujeitos de direito da segurança alimentar e nutricional. A participação nos seminários locais, nos municípios, e também no seminário em Porto Alegre, que houve uma participação muito grande da população que era alvo do projeto SAM. Destaco essa ação conjunta que o projeto proporciona no município. O que eu quero dizer com isso? Que a segurança alimentar e nutricional, ela tem uma intersecção entre várias áreas, entre a agricultura, a educação, serviço social, assistência social, administração. Então, são áreas que muitas vezes não se enxergavam, secretarias municipais que não se enxergavam e que não conversavam para pensar a segurança alimentar e nutricional, e que, a partir da ação das assessoras nos municípios, passam a se ver e passam a dialogar e a poder prospectar mais ações e estratégias para desenvolver a segurança alimentar e nutricional no município. Quando se fala da segurança alimentar e nutricional como intersetorial ou multidisciplinar, poderíamos dizer também, ela requer um conjunto de esforços dos gestores públicos, sobretudo, para pensar políticas públicas de forma articulada, interrelacionada e assim por diante. Então, esse é um desafio complexo que ficou bastante evidente ao longo do processo. A gente pode perceber que os municípios, eles já desenvolvem ações de segurança alimentar e nutricional, mas muitas vezes de forma desarticulada. Então, uma grande contribuição do projeto foi dar visibilidade para essas ações e fazer com que os municípios reconheçam essas ações como ações de segurança alimentar e nutricional. O diferencial do projeto de SAM, dos municípios, foi dar a oportunidade às prefeituras, ao conjunto de atores sociais dos municípios, de darem visibilidade às várias ações que eles fazem, que se configuram de segurança alimentar, mas não são reconhecidas como tal. E a constatação também da intersetorialidade dessa política como um elemento positivo para articular os próprios atores envolvidos nessa política, tais como a educação, a área da saúde, assistência social, a área da agricultura e meio ambiente,
que não se viam como partícipes da construção dessa política e também não se viam articulados para formalizar de uma forma mais institucionalizada a própria política. Porque como a gente frisou e trabalhou bastante ao longo de todo o projeto, não se pode pensar em ações de segurança alimentar e nutricional de maneira disciplinar. Essas ações elas têm que ser pensadas de forma inter e multidisciplinar, e isso dentro do município significa esse diálogo intersecretarias. Então a gente imagina que na medida em que os municípios conseguirem fazer trabalhos conjuntos nas diversas pastas, nas diversas secretarias, mais claro vai ficar o quanto que ações voltadas para a segurança alimentar e nutricional devem ser pensadas de uma forma integrada, relacionando aí pelo menos saúde, agricultura e educação. E me parece então que o grande diferencial dos municípios que possam construir bons planos de segurança alimentar e nutricional estão entre aqueles que consigam elencar, reconhecer e valorizar e potencializar essas ações dentro então do plano municipal. Bom, então um dos diferenciais do projeto é o desenvolvimento da plataforma do OBSAN-RS, né? Essa plataforma é uma plataforma de busca de dados secundários em segurança alimentar e nutricional, que aborda todas as dimensões da segurança alimentar e nutricional. Então, essa plataforma, o desenvolvimento dela é um grande diferencial para o projeto, porque ela torna essa tarefa de monitoramento e diagnóstico da segurança alimentar e nutricional, que antes era uma tarefa muito complexa, numa atividade muito mais simples e mais acessível. A elaboração do diagnóstico em SAN, ela é uma das primeiras etapas na construção do plano. E então, tendo uma plataforma, uma ferramenta que facilite essa atividade, vai agilizar muito o processo de elaboração do plano, facilitando o conhecimento sobre a segurança alimentar, sobre a situação daquele município. Então, chegar hoje, em 2018, com um observatório desenvolvido, com mecanismos factíveis de buscas, acessíveis, né, e que tenham então já tenham essa interlocução com as comunidades, os territórios, os municípios, a partir das oficinas que a gente vem desenvolvendo no projeto, é uma grande satisfação, exatamente porque completa um ciclo, né, de 6 anos de busca de desenvolvimento dessa ferramenta. Então a gente está apostando muito no observatório como talvez um dos principais mecanismos que consigam promover a segurança alimentar e nutricional para além dos municípios que foram diretamente envolvidos nesse projeto. E ao longo do tempo, tanto as pessoas individuais como as instituições, as prefeituras, os órgãos públicos podem acessar essas informações no sentido de buscar material de informação, mas também de buscar material de formação e mais que isso, inclusive um conjunto de informações técnicas que podem municiar para a elaboração de planos de segurança alimentar, diagnósticos e assim por diante. Outro ponto importante no projeto é a visibilização dos povos e comunidades tradicionais. Isso aconteceu tanto na integração de representações dos povos e comunidades tradicionais dentro das atividades do projeto, como seminários, como oficinas, quanto no próprio OBSAN-RS, né? Então, na nossa plataforma de dados, nós temos uma dimensão específica para povos e comunidades tradicionais. Isso é um grande avanço em termos de segurança alimentar e nutricional, porque atualmente a gente percebe que mesmo nessas plataformas de dados que que já existem, que já são públicas, elas muitas vezes são de difícil acesso. Então a gente enfrenta algumas dificuldades para conseguir encontrar essas informações e para usar essas informações na cobrança de demandas da gestão pública ou para a própria gestão pública se planejar. Então esses dados estarem com fácil acesso, eles estarem de uma forma de fácil entendimento, é muito importante para visibilizar essa população e integrar ela realmente nas ações das políticas públicas de SAN. Para mim, o grande diferencial desse projeto é trazer a comunidade, envolver a comunidade local dos municípios. Essa participação é com certeza um grande diferencial, mas principalmente trazer a comunidade tradicional para dentro do debate. Então, a participação dos pescadores artesanais, dos quilombolas, dos agricultores, indígenas, é o fato que realmente me emociona nesse projeto. E é também, com certeza, a parte mais difícil, que engloba todas as culturas, diferentes pensamentos. Então, juntar tudo isso, seja numa palestra, seja num seminário, é realmente uma coisa
inovadora e me deixa muito feliz. Acho que como grandes aprendizados tem a ver com conhecer principalmente essa diversidade que existe nos municípios em relação com as ações em segurança alimentar e nutricional, tanto ações de colaboração como de conflito nos diferentes municípios. E também uma questão muito importante, pelo menos para mim também, que não sou brasileira, foi reconhecer também essa estrutura do sistema de segurança alimentar e nutricional multinível do Brasil, onde tem toda uma estrutura da política nacional, mas também a forma em que se desenvolve o processo no Estado e também no nível municipal. Estar dentro desse projeto faz com que a gente visualize, né, as incumbências extremas dos municípios, né, uma falta muitas vezes, né, de uma política pública federal mais consistente para dentro dos municípios, mas é um momento de que as forças municipais, as forças territoriais, as forças estaduais, com o acompanhamento da CESAM, se voltem a esses grupos que estão em vulnerabilidade. Os principais desafios que eu identifico para que se mantenham, para que os gestores, os profissionais, eles mantenham, aqueles que já estão engajados nessa questão da segurança alimentar dentro dos municípios, que eles mantenham esse pensamento sobre a segurança alimentar mesmo quando o projeto acabe. Então acho que é importante para que eles tenham essa ideia de continuação e para que essas mesmas pessoas busquem estratégias através de políticas públicas e também de outras ações, estratégias para que prospere e continue esse tema que é tão importante. Que os prefeitos, como todas as associações de prefeitos, tenham ou deem a prioridade necessária para a segurança alimentar, porque precisa-se, evidentemente, de uma decisão política de optar em implementar, em criar o sistema, enfim. Primeiro desafio, trazer a segurança alimentar e nutricional de volta para a agenda do Estado significa torná-la uma agenda de Estado e não só uma agenda de governo A, B ou C, independente da visão partidária. Isso vale tanto na esfera estadual como, de modo mais particular ainda, nos municípios. Nós sabemos que tem vários municípios que não aderem ou não aderiram a iniciativas de segurança alimentar e nutricional porque entendem que essa é uma política de programa A ou B ou de partido A ou B. Na verdade, ela deve ser entendida como uma política estruturante, uma política de Estado. E se ela é trazida para a agenda dessa forma, certamente ela se constitui como aspecto estratégico. O projeto ele abrangeu 4 territórios rurais, né? Isso não é nem metade do cenário do Rio Grande do Sul. Ele é complementado com o projeto da UFSC, que está dando conta de uma outra parte do território do Rio Grande do Sul, mas com certeza tem diversos espaços que estão sendo desassistidos dentro dessa possibilidade dessa política. Mas também a gente acredita que essa metodologia que foi desenvolvida, ela tem condições de ser replicadas por outras universidades, por outros espaços, também nesse sentido dessa mobilização. E talvez nesse espaço do município a gente perceba qual é a real importância da universidade e o quanto estar presente faz com que dinâmicas sejam implementadas, sejam movidas a partir da presença, a partir do conhecimento, a partir da interlocução, a partir da dinamização em função de processos participativos. O projeto se constitui como um espaço de articulação que pode formar uma rede que vai trabalhar em virtude da segurança alimentar e nutricional do Estado. Fazer visível ou invisível, acho que é um dos grandes resultados do projeto.